aí, concurseiro, concurseira, hoje nós vamos fazer a atualização da nossa aula de desenvolvimento voltado para a banca FGV. Eu quero que você se organize na cadeira, tranque a porta, foque em mim, bota um fone de ouvido, esquece tudo que está acontecendo lá fora. E agora é momento realmente de focar totalmente para a gente quebrar esse FGV. Eu quero ver você realmente lá no topo da lista dos aprovados, que nem foi no último concurso que teve aqui no Piauí. Então, vamos começar. Lembra que quando você estudou a aula de introdução, foi a aula passada, se você não viu, vá começar por lá. Na verdade, na aula começa por aqui, introdução, aí vem para desenvolvimento. Lembra que na introdução nós temos uma estrutura, um passo a passo a ser seguido, tem o repertório. Esse repertório você compara com o tema, mostrando sempre palavra de posicionamento, inadmissível, lastimável, deplorável, mas tem que ter palavra de posicionamento. E aí, depois de tudo isso, nas últimas linhas você vai colocar o argumento 1 e 2, ou seja, os culpados do problema do teu tema de redação. Ah, prof, mas o meu tema não é um problema. É sim, você vai fazer o tema virar um problema. Ah, prof, mas veio com a palavra a importância, a negligência. Eu tenho certeza que tu não assistiu minha aula de introdução, porque eu passei esse bizu. Quando vem com a palavra importância, a gente diz que esse tema é tratado com descaso, esse tema é tratado não com a devida importância. Então, todo tema é problema, todo tema é para problematizar. Então, a estrutura da introdução fica assim. Veja que na última linha tem o argumento 1, culpado 1, argumento 2, culpado 2. Esse argumento número 1 que eu coloquei aqui na introdução, eu vou falar no desenvolvimento número 1. Tem que ficar bem organizado. Ontem eu corrigi uma redação já no padrão FGV e a pessoa inverteu, botou o argumento 1 no desenvolvimento 2. Não pode, tem que seguir a ordem. O argumento 2 da introdução, você vai falar no desenvolvimento número 2. Então, tem que seguir bonitinho essa ordem que você prometeu na introdução. Então, não vá inverter. Beleza, passo básico. Em relação à estrutura, que é a ordem de cada frase, que a FGV quer que você siga à risca, não pode alterar nada, a primeira frase continua sendo o tópico frasal, que é o assunto do parágrafo. Corretor, ó, nós vamos falar do governo, nós vamos falar da mídia, nós vamos falar da educação lacunar, da desigualdade social, você tem que mostrar qual é o assunto do parágrafo. Se você não mostrar, aí ele vai ficar meio perdidinho na tua redação. Ah, prof, mas pelo contexto dá para ele entender. Eu vou tirar essa frase aqui, número 1. Não pode. Tem que cumprir a estrutura certinho, começando pelo assunto do parágrafo, tópico frasal no desenvolvimento, tá? A segunda frase é o nosso repertório. Se eu estou falando de governo, repertório de governo. Estou falando de mídia, repertório de mídia. Estou falando de educação, repertório de educação. Estou falando de desigualdade social, repertório de desigualdade. Estou falando da sociedade, da despreocupação, da apatia da sociedade, repertório para isso também. Então tem que estar perfeito esse link na FGV, tá? E de preferência, vamos colocar os repertórios modificado, com sinônimos, com nossas palavras, sem ficar parecendo que tu copiou da internet o repertório. Porque se você assistiu a aula do Comércio por aqui, tu viu lá, né? Que ela falou, mera citação a repertório não vai ganhar ponto nenhum aqui. Você tem que mostrar que você sabe usar aquele repertório para usar na argumentação, que é a frase que vem logo em seguida. Então, os repertórios agora eu sugiro paráfrase, sinônimo do repertório, que aí fica melhor no padrão FGV. Próxima frase, numa redação de 30 linhas ou de 25, tanto faz, é a argumentação. A argumentação aqui na FGV mantém o padrão. Você mostra o que faltou, o que deixou de ser feito. É só crítica, é só problema. Nada de botar proposta de solução já aqui na argumentação, não. Solução é na conclusão. Desenvolvimento é para torar realmente ali a situação. Só dizer o ponto negativo, o que está acontecendo de ruim. Não tem nada de bom aqui para argumentar, tá? Então, vamos fazer crítica na argumentação, mostrar o que deixou de ser feito e quais são as consequências que nós vamos ter no nosso tema de redação. Seguindo assim, nós temos 3 frases no parágrafo, 3 frases. Frase 1 é o assunto, ponto final. Frase 2 é o repertório, ponto final. Frase 3 é a argumentação, ponto final. Aí fica belíssimo, bem organizado, flui na leitura, eu não fico assim meio perdida no teu parágrafo, fica tudo perfeito, bonitão na nossa redação. Prof, uma dúvida. Eu li o texto motivador e achei muito massa. Quero pegar a ideia dele e jogar na minha redação. Posso? Não.
Não pode. Eu comentei isso lá na aula do comércio por aqui. Jamais faça isso. Ah, prof, e das questões da prova, eu posso usar aquele repertório para colocar na redação? Também não pode, de forma alguma. Ah, então só posso colocar repertórios, informações, filmes, séries, citações, livros, músicas, de conhecimento realmente a nível nacional que existe. Eu não estou inventando um repertório. E ele faz sentido ali para me ajudar na argumentação do desenvolvimento. Isso, exatamente. É assim que a gente escolhe um repertório relevante para o nosso parágrafo. Agora que você entendeu essa parte, vamos para a estrutura, de fato, como é que você escreve um desenvolvimento. Porque, veja, você tem que aprender realmente a teoria da redação, o passo a passo. Se você aprender isso, você consegue desenrolar a sua redação, sem ficar recorrendo à copia e cola do modelo pronto, porque na FGV não pode. Isso a gente está colocando um alerta para o que a FGV gosta, cada banca tem o seu padrão. No CEP, ela deixava você utilizar um modelo ali, mudando uma coisinha aqui e acolá, uns repertórios mais coringas, já a FGV o negócio é mais aqui, então a gente tem que estar alinhado com o pensamento dela. Então, coloquei o esqueminha aqui no canto da folha para você ver que nós vamos aprender como escrever a primeira frase do desenvolvimento. Olha só, imagina esse tema, o aumento dos crimes virtuais no Brasil. Aí você vai pensar, tá, por culpa de que esse problema ainda persiste no Brasil? Por que nós temos crimes ainda na internet, por exemplo? Ah, eu quero jogar a culpa na educação lacunar. O que é lacunar? É frágil, não é tão ensinado na escola como se proteger dos crimes virtuais, não é feito tanta palestra com os alunos como deveria ser feito, não é realizado tanta gincana, por exemplo, na sala de aula, para fazer os alunos empenharem em saber mais sobre esse assunto dos crimes virtuais. Então, eu quero colocar na educação lacunar. Tá. Qual outro argumento? A negligência do governo em relação a essa situação. Por fazer pouca política pública, por disponibilizar pouca verba para projetos que queiram combater esse problema do meu tema de redação. Então, eu escolhi esses dois. Veja, aqui seria o meu argumento 1 da introdução, aqui seria o meu argumento 2 da introdução. Então, o argumento 1 eu falo no desenvolvimento 1. O argumento 2 eu falo no desenvolvimento 2. Belezinha. Quando eu chego no meu desenvolvimento 1, eu vou mencionar, ó, nesse contexto, salienta-se a educação lacunar como um dos impasses a serem enfrentados. Beleza, um dos, porque eu tenho dois argumentos. De preferência, esse nome do argumento você vai colocar com sinônimos, tá? Porque a introdução e o desenvolvimento 1 estão colados, para não ficar uma repetição de palavra. Inclusive, lá no material de introdução, eu botei sinônimos para falar de educação lacunar, negligência governamental, silenciamento da mídia, tem para tudo. Aí você faz as trocas com o que você achar interessante. No desenvolvimento 2, a primeira frase também é o assunto do parágrafo. Como o meu argumento era negligência governamental, eu vou falar. Ademais, a negligência governamental também, porque eu estou falando de outro argumento, contribui para a intensificação do problema. Então, veja que a primeira frase do parágrafo é só assim: corretor, o foco, o assunto do meu parágrafo é esse aqui, é o que eu mostrei já na introdução. É só para você ter um norte aqui, uma noção. Então, primeira frase do desenvolvimento é o assunto, que é o que eu coloquei no mapa mental aqui no cantinho da folha para você se situar em qual parte do parágrafo nós estamos. Quero que você veja também que tem o conectivo para começar D1 nesse contexto. Pode ser nesse contexto, nesse sentido, nesse viés, nessa análise, nesse meandro. Para começar o D2, ademais, além disso, outro sim, você meça essa régua. Fique entre esses que eu estou te passando. Nada de, primeiramente, a princípio, deixa eu ver o que mais. Em primeiro lugar, isso aqui não. Use os que eu tô passando para você, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Vocês sabem que a FGV não quer copia e cola, todo mundo com a mesma redação. Deixa eu ver, a Michelle com a mesma redação da Bruna, isso não cola. Então, vocês precisam realmente ter diversas formas aí no material para que vocês escolham uma e vão adaptando para o seu estilo de palavra, para o seu vocabulário. Nada de copia e cola, som de novo de alerta para eles não esquecer, para você não esquecer que não pode copiar e colar. Olha o exemplo para começar o desenvolvimento número 1.
Sob essa perspectiva, o conectivo aqui, ó, retomando o argumento, evidencia-se, vamos supor, a negligência governamental como um dos desafios a serem superados. Aí assim fica show, fica perfeito. Outra forma de começar o D1. Nesse sentido, ressalta-se a negligência governamental como um dos obstáculos a serem enfrentados. Top! Que mais? Diante desse panorama, destaca-se a negligência governamental como uma das dificuldades a serem combatidas. Perfeito? Nessa lógica, enfatiza-se a negligência governamental como um dos entraves a serem solucionados. Sob esse ângulo, sobressai a negligência governamental como um dos problemas a serem resolvidos. Tudo isso aqui é como começar o D1. Nesse contexto, salienta-se a negligência governamental como um dos impasses a serem enfrentados. À luz dessa questão, aponta-se a negligência governamental como um dos desafios a serem mitigados. Mitigados é minimizados. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 formas de como começar o desenvolvimento número 1. Ah, prof, eu vou pegar uma, a minha amiga a outra, eu a outra, mas não são só 7 alunos, né? Então, por isso que eu tô falando, não é para copiar e colar, é para você ver e ir modificando, usando um sinônimozinho. Sabe um lugar que vai te ajudar muito a ter sinônimos para usar na redação? O ChatGPT. Você, por exemplo, tu pega esse material, copia essa frase número 1 e bota lá nele e diga o seguinte: transforme essa frase em sinônimos. Aí ele te dá uma nova versão. Aí você lê, vê se realmente faz sentido para você estudar sinônimos. O ChatGPT vai ser seu grande amigo agora para estudar novas palavras, para a questão de vocabulário. Não é para mandar ele fazer tua redação e tudo mais, não é isso. É só para a questão de vocabulário, aprender novos termos. Porque se tu for pegar do dicionário de uma por uma palavra, tu vai demorar horrores para fazer tua redação em casa. Então, pega o ChatGPT, deixa ali do lado, precisou de um sinônimo, bota a frase lá, pede para ele uma nova versão, e aí você vai vendo se está fazendo sentido para fazer sua redação. Porque eu sei que agora vai ser assim um pouquinho difícil você ficar encontrando novas palavras, mas é porque é o começo, é uma adaptação a uma nova banca. Mas depois isso melhora. Agora, isso foi para o desenvolvimento número 1. Vamos ver como começar o D2. Veja só então como começar o desenvolvimento 2. Ademais, eu já botei os conectivos tudo certinho, não tem nenhum errado aqui. Vamos colocar, deixa eu ver, o silenciamento da mídia. Ademais, o silenciamento da mídia também contribui para a intensificação do problema. Eu amo essa palavra também, porque ela dá uma ideia de adição. Estou falando de outro argumento, estou no desenvolvimento 2, agora é outra situação. Então fica perfeito. Olha aqui, além do mais, o silenciamento da mídia é outro elemento que agrava essa questão. Olha como fica massa. Outro sim, o silenciamento da mídia representa outro fator adicional que piora essa problemática, ou uma nova roupagem. Ainda assim, o silenciamento da mídia constitui outro aspecto que potencializa essa dificuldade. Somado a isso, o silenciamento da mídia é mais um aspecto que aprofunda esse desafio. Então, aqui tem como começar o D1 e tem como começar o D2. Ninguém vai copiar e colar, todo mundo vai usar com sinônimos, mas você já tem como começar a primeira frase do parágrafo, que é só para colocar qual é o assunto. E prova onde é que está o assunto do meu parágrafo? Na introdução, é o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Perfeito. Então, essa frasezinha aqui Tá de buenas. Vamos aqui. Segunda frase do parágrafo. Se o seu assunto é governo, negligência governamental, tu vai falar um repertório de governo. Se o teu assunto é desigualdade social, você vai botar um repertório de desigualdade. Então, o repertório fica bem casadinho com o assunto do parágrafo. Vamos analisar a redação dessa aluna ou desse aluno. Vamos analisar a redação desse aluno e dar uma observadinha aqui. Qual é o assunto do parágrafo? Nesse prisma, deve-se ressaltar a não eficiência das leis como um dos complicadores desse entrave. Beleza, só de ler eu já achei aqui o assunto, ó. A não eficiência das leis. Prof, como é que tu sabe? Porque os nossos argumentos são negligência governamental, ineficiência das leis, educação lacunar, desigualdade social, silenciamento da mídia. Então, aqui eu já consegui achar qual é o assunto do parágrafo.
Mas essa frase você já entendeu, né? Foi o que a gente trabalhou aqui. Qual é o repertório que essa pessoa tem para falar de não eficiência das leis? Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Olha como casou bonitinho. Aqui na FGV agora eu sugiro que você tente dar uma parafraseadazinha nos repertórios. Não significa dizer que não posso colocar citação direta, mas eu senti uma indireta dela naquele edital que eu li com vocês de que ela prefere a paráfrase, as suas palavras. Então até o ChatGPT também pode te ajudar nisso. Você coloca lá escreva esse repertório parafraseado. Aí ele pode te dar uma versão com outras palavras e ele vai te ajudar nisso, ó. Sempre há o vocabulário, conhecer outros termos, outras palavras. Então é o seu aliado. Mas veja só, aqui o repertório, eu quero que você entenda que ele falou de leis, que é exatamente o assunto do parágrafo. Então, para escolher o repertório, vai depender do assunto. Como eu estou falando de ineficiência das leis, ele botou o John Locke. Aí ficou perfeito. Tudo o que resta no nosso parágrafo é a nossa argumentação. Vamos ver o que ele explicou, qual é o problema que nós temos aqui nesse parágrafo. No entanto, a inércia legislativa, falando de lei, relacionada à reinserção dos egressos, não cumpre com o previsto na Constituição, né, Carta Magna, visto que o reduzido investimento em políticas públicas ocasiona dificuldades no âmbito profissional desta parcela, como a ausência de capacitação laboral. Logo, essa omissão contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Então, essa parte do parágrafo, ela serve sempre para atacar, para dizer o que deixou de ser feito, por que a ineficiência das leis é ruim no seu tema de redação. Qual é a consequência que nós vamos ter por conta desse problema? Então, a argumentação é para você explicar o que faltou, o que deixou de ser feito, é só o momento de criticar realmente. Aqui na parte verde é para criticar. Já já nós vamos focar mais nessa parte da argumentação. Mas quero que você primeiro fique observando a questão dos repertórios. Bora para o segundo parágrafo. Em paralelo a isso, cabe salientar também o silêncio midiático como agravante desse empecilho. Além desse parágrafo, tu consegue perceber que o foco aqui é silêncio midiático? Esse é o assunto do nosso parágrafo. Então, a segunda frase, que é o repertório, tem que encaixar nesse assunto. Bora ver qual repertório esse aluno tem para falar da mídia. Para Hannah Arendt, a sociedade moderna banaliza os seus problemas sociais. Aí eu fico, rapaz, o assunto é mídia. Ele falou do repertório que a sociedade banaliza os problemas. Se ele não fizer um link bem legal aqui na argumentação, o corretor da FGV pode querer criticar. Mas vamos ver se ele fez uma produtividade aqui, falando dessa banalização. Bora ver. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia desempenha na reintegração dos ex-apenados no corpo social. Ah, tá. Corpo social é a nossa sociedade, né? E aqui ele está relacionando para a nossa mídia. Então, o repertório até agora está ok. Mas vamos lá. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia desempenha na reintegração dos ex-apenados no corpo social, uma vez que ela se silencia e não debate devidamente sobre essa camada social vulnerável nos seus meios de comunicação. Por conseguinte, é inaceitável que ainda haja tal realidade em um país que almeja tornar-se nação desenvolvida. Então, a argumentação criticou, usou bem o repertório, não ficou desconectado aqui não, tá certinho. Prof, amei a redação dessa pessoa. Vou copiar e colar na minha produção de texto em casa. Não pode, a FGV não permite. Estruturas de modelo não podem na FGV. Vocês estão olhando agora nessa página a questão da escolha do repertório. E a partir de agora vocês vão colocar os repertórios com paráfrases, com sinônimos, que fica mais seguro. E a argumentação sempre dizendo o que deixou de ser feito pela mídia, pela sociedade, pela escola, pelo governo. O que deixou de ser feito? Qual é a crítica que você tem? Quais são as consequências lá no futuro? Então, foque nisso. Mais um material aqui. Pela letra, deve ser a redação da Isadora. Mas vamos lá. Qual é o assunto do parágrafo
da Isadora. Sob esse viés, é lícito postular a negligência educacional no tocante à violência nas escolas brasileiras. Qual é o assunto do parágrafo da Isadora? A negligência educacional. Se esse é o assunto, eu estou esperando um repertório na segunda frase, nessa questão educacional também. Bora ver o que ela coloca. Portanto, de acordo com o líder político Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O repertório da Isadora está correto? Sim, porque ela botou um repertório que fala também de educação. Então tem tudo a ver com o assunto do parágrafo. Perfeito. Agora, tudo que resta é crítica, é para atacar, é para falar o que deixou de ser feito pela educação em relação ao tema da redação. Então veja só o que ela põe. Contudo, nota-se que no Brasil o óbice relacionado, ou seja, o óbice é problema, relacionado à segurança nas salas de aula, rompe com as defesas do filósofo. Rompe com as defesas do filósofo mostra uma produtividade, mostra que ela realmente usa o repertório dentro da argumentação. Posto que se observa uma eclosão no comportamento agressivo entre crianças e adolescentes, tendo em conta que geralmente a criança não tem uma base educacional familiar proveitosa e acaba transmitindo tal desfalque no ambiente educacional. Isso gera um sentimento de insegurança nos alunos, professores e funcionários em geral. Logo, é necessário reformular a educação para mudar esse quadro no Brasil. Então, a argumentação da Isadora focou em explicar o que deixou de ser feito e quais são as consequências no tema da redação dela. Então, padrãozinho correto, nenhum problema. Vamos ver o D2 dela. Além disso, outro desafio é a inoperância governamental como um dos complicadores dessa situação. O assunto da Isadora agora é o governo. Inoperância governamental. Beleza, precisamos de um repertório para puxar essa questão do governo. Nesse contexto, para explicar essa conjuntura, conforme o filósofo Rousseau na obra Contrato Social, cabe ao Estado viabilizar ações que garantam o bem-estar da população. Essa forma, esse repertório do Rousseau, na internet ele é bem conhecido nesse formato, por isso que agora, mais do que nunca, é interessante colocar com sinônimos, dar uma modificadazinha nas palavras, para que ele fique com uma nova roupinha, uma nova roupagem, uma nova forma de escrever, tá? Mas a escolha do repertório está correta. Agora vamos ver a argumentação. Por que o governo é ocupado em relação a esse tema de redação? O que ele deixa de fazer? Quais são as consequências? Partindo desse pressuposto, percebe-se que para mudar essa realidade é necessário que o governo saia da inércia, porque tal postura omissa contribui para o crescimento dos índices de barbaridade no ambiente escolar, o que motiva um retrocesso no desenvolvimento pedagógico nacional, sendo esse de fundamental importância para a construção de uma sociedade prudente. Dessart é consciente em adotar medidas governamentais para mudar esse cenário. Essa frasezinha aqui do final, não há necessidade, tipo, ela não é obrigatória aqui na FGV, porque você já argumentou super bem aqui no desenvolvimento. Já está explicando o que deixou de ser feito, já está colocando as consequências, então não é obrigatório colocar. Desde que o seu posicionamento já tenha sido super bem marcado, tá ok, não haveria necessidade. Vamos aqui para o conectivo. Perceba que todo desenvolvimento, quando encerra uma frase, vai ter um conectivozinho. Por exemplo, aqui na linha 8, ponto final. Ela botou o portanto, apesar de que eu prefiro deixar o portanto para a conclusão. Que mais? Na linha 9 tem ponto final. Aí ela vem com contudo. Depois, onde é que tem mais? Na linha 15, ponto final. Ela vem com logo. Aqui embaixo, na linha 18, ponto final, nesse contexto, na linha 20, ponto final, partindo desse pressuposto. Então, quando você termina de colocar, de escrever o repertório, aí você vai fazer o gancho para a argumentação, às vezes o aluno fica com dúvida. Será que para comparar aquele repertório com o meu tema, eu quero dizer que é uma ideia contrária, que aquele repertório não acontece na prática? Eu realmente quero o contrário ou eu quero só continuar a explicação na frase seguinte? Se você quiser uma ideia contrária, algo de oposição para começar a argumentação, porém, contudo, por outro lado, todavia, nós temos aqui, entretanto, tem essas opções para contrariedade.
do seu repertório em relação à argumentação. Agora, se você não quer demonstrar algo contrário, você quer só continuar aprofundando a tua argumentação, você vai usar o nesse sentido, sob essa lógica, nesse aspecto, dessa maneira, nessa lógica, que aí sim ficaria no sentido adequado. Porque usar o conectivo no sentido certo também é avaliado na correção da tua redação. Então, ó, primeira frase do desenvolvimento, assunto do parágrafo. Aí eu venho aqui, ponto final. Repertório, aí ponto final. Argumentação, ponto final. Sempre depois de ponto final tem conjunção, porque eu vou costurar a frase de antes com depois. E aí o conectivo, ele tá aqui, ó, como um elo, uma linha costurando realmente as frases. Aí vai ficar perfeito. Veja só, nós temos então a nossa primeira frase, que é o assunto do parágrafo, nós temos a segunda, que é o repertório, e nós temos a terceira, que é a argumentação, que é a aula que vem, que a gente aprofunda melhor essa terceira frase do parágrafo. Mas sempre pense na argumentação como o que deixou de ser feito, o que faltou, qual é a crítica que eu tenho aqui para fazer, quais são as consequências lá no futuro se esse problema do meu tema persistir. Bote mais ou menos uns 2 ou 3 exemplos aqui na consequência, mas é assim que a gente pensa na argumentação. Essa frase de finalização eu só coloco nas redações de 40 linhas para mais. 50 linhas, 40 linhas, porque a FGV ela não tem padrão. Às vezes ela põe redação de 25, de 30, já vi de 40, já vi mais de 40 linhas também. Então, por acaso, se pedir, você pode encerrar a tua redação com essas frases aqui. Bora dar uma observada em como tem. Você vai colocar o conectivo adequado lá na frase, depois do repertório, para começar a argumentação, e fala: enquanto, vamos supor que o tema é o feminicídio, enquanto o feminicídio for predominante, a dignidade ou a proteção à mulher será uma raridade. Enquanto o racismo for pouco debatido, ocorrerá mais preconceito na sociedade. É contraditório que exista o racismo em um país que busca por equidade, ou seja, igualdade, como o Brasil. O racismo inviabiliza a dignidade e coloca em risco o desenvolvimento nacional. Então, aqui é só para redação de mais de 40 linhas, ou quando você quer dar um encerramento, um desfecho ali no teu desenvolvimento para aprofundar o teu posicionamento, para ter certeza de que não faltou posicionamento na redação. Aqui, ó, temos assunto, repertório e argumentação. Essa frase de finalização viria até depois, só para encerrar, dar o arremate. Não é obrigatória, mas se for uma redação de muitas linhas, como 40, aí você pode colocar para bater a quantidade de linha. Lembrando, estamos falando de FGV, uma redação a nívelzão, grandão, então termos informais não são permitidos na redação. Por exemplo, bizarro, ridículo, horrível, fantástico, espetacular, assustador, maravilhoso, atordoante, esses termos enfraquecem a redação da redação. Então não ficaria legal. Trouxe até exemplos de palavras mais formais para você colocar no seu texto, como assola a dignidade dos cidadãos, são escassas medidas para resolver o problema da tua redação. Essa temática é tratada de forma banalizada. Deixa eu ver, carece de medidas públicas ou estatais para solucionar o problema do tema. Deixa eu ver, corrompe a dignidade dos cidadãos, intensifica a problemática, pode falar que é um obstáculo para a consolidação de uma solução, esse problema do teu tema. É um retrocesso, então sempre use termos formais para escrever a sua redação. Você pode colocar também sinônimos dessas palavras que sejam mais simples de você lembrar. Não é obrigado a usar tudo que eu coloquei aqui, não. É só um exemplo realmente. Pra gente fechar, vou colocar o sonzinho de alerta para você prestar bastante atenção. Nós vamos falar sobre os erros do que você não pode fazer no desenvolvimento. Primeiro de tudo é não realizar o projeto de texto. Por exemplo, você recebe um tema e já quer direto ir fazendo na folha definitiva. Não pode. Você tem que rascunhar antes mais ou menos o que você vai fazer. Inclusive, já já vou te mostrar um exemplo de como eu faço isso. Realmente é só uma palavrinha-chave que você coloca no canto do rascunho. Não é literalmente escrever o rascunho, não. É só, acho que eu vou usar isso, 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 isso. Então, vou colocar na minha folha. Pronto, é só o projeto de texto.
Outro erro, só copiar e colar meus exemplos do material. Nunca querer usar suas palavras, um sinônimo, parafrasear um repertório, não pode. Copiar e colar não rola, porque se a tua redação tiver igual a do teu colega aqui do curso ou de outra pessoa que esteja fazendo a mesma prova, aí vocês têm a redação zerada. Não pode. Que mais? Não verificava se o parágrafo realmente tinha posicionamento. Tem que ter palavra de posicionamento tanto na introdução, no D1, no D2, na conclusão, porque é uma dissertação argumentativa. Então, sempre tem palavra de posicionamento no texto como um todo. Outro, separar as frases por ponto final. Assunto do parágrafo, ponto. Repertório, ponto. Argumentação, ponto final. Então, você precisa separar suas frases para fluir melhor, para a gente entender melhor esse parágrafo que você escreveu. E por último, antes de passar a limpo, verificar essa tua argumentação. Ver se você mostrou o que deixou de ser feito e quais são as consequências, mais ou menos umas 3, mas tem que seguir esse padrão de argumentação, que critica, não dê sugestões, soluções dentro da argumentação, é só a crítica realmente. Tá? Vamos exemplificar aqui para ti. Olha esse tema, a criminalidade no Brasil. Beleza. Peguei minha prova da FGV, tinha esse tema, ok. No meu desenvolvimento, na minha introdução, eu vou querer utilizar a negligência governamental. Eu vou botar assim, argumento 1, né? Que nem eu faço quando eu escrevo redação. O meu arg 2 vai ser o silenciamento da mídia. Como é rascunho, ninguém vai receber. Se tu quiser abreviar até aqui as siglas do governamental, botar gov, mídia, botar mid, tanto faz, é só para ter uma noção rápida. Aí você vai fazer assim, beleza, para falar de governo eu posso usar o Rousseau. Para falar da mídia, eu posso utilizar a Nadejda. Tá, já tenho aqui meus repertórios. Aí você vai pensar na argumentação do governo, o que eu quero usar no meu desenvolvimento 1? Deixa eu ver. Governo para criminalidade, eu posso falar das políticas públicas. Então, vou anotar logo aqui: políticas públicas. Beleza. Para o meu desenvolvimento 2, o que eu quero falar da mídia? Para a criminalidade, que ela dá pouca prioridade para esses assuntos. Pouca prioridade para esses assuntos. Aí eu até lembro, né? Na televisão barra internet. Veja que projeto de texto não tem aquela construção de frase perfeita. É só uma chuva de palavra para você saber mais ou menos o que vai colocar. Conclusão número 1, eu já sei que quem resolve o problema aqui vai ser o governo. Conclusão número 2, já sei que vai ser a própria mídia. Então, eu já tenho aqui o meu esqueminha, como é que vai ficar essa minha redação. Veja que é algo intuitivo que você vai fazer, né? Rápido, é prático, é só para você ter uma noção do que pode colocar nessa tua redação. Se você quiser até complementar, tu pode pensar nas consequências. Eu boto assim, ó, consegue. Só para ter uma ideia. Quando o governo não faz política pública para essa questão da criminalidade, o que, que pode acontecer? Falta de ressocialização. Nós temos aqui preconceitos, até, deixa eu ver, marginalização. Pronto, ó, o desenvolvimento 1 para mim já está todo feitinho. Eu sei que o assunto do meu parágrafo é a negligência governamental, que o meu repertório é o Rousseau, que eu vou, na argumentação, falar que o que deixou de ser feito foi a política pública para o meu tema, e na parte da argumentação eu já tenho até os exemplos do que eu vou colocar. Meu projeto de texto é assim, no canto do meu rascunho. Não é nada frufru, bonitinho, não. É só uma chuva de palavras para que eu tenha uma ideia do que eu vou fazer lá na frente. No desenvolvimento 2 da mídia, você pode fazer a mesma coisa. Quando ela noticia pouco na internet, na televisão, o que, que vai acontecer? Desinformação. O
Que mais? Quando a gente não recebe informação sobre a criminalidade, baixa cobrança às autoridades governamentais. Olha, que bom. Baixa cobrança. Pronto, aqui é o esqueminha. Pronto, no cantinho do rascunho você faz isso aqui e já vai ter uma ideia de como montar a sua redação. Isso você faz antes de escrever o rascunho na íntegra, né? Escrevendo o parágrafo. E aqui você já sabe o que vai fazer. Meu filho, você já está com a redação no ponto aqui. Fazendo esse projeto, você já tem todo o norte. Relembrando, então, eu começo com a leitura do meu tema, eu vou escolher sinônimos ali com o tema que veio na prova. Vou escolher meu argumento 1 e 2, para quem que eu vou jogar a culpa. Vou pensar quem serão os meus repertórios. Vou marcar aqui no desenvolvimento o que que eu vou falar na argumentação, o que deixou de ser feito. Depois, eu posso até escolher quais são as consequências que eu vou colocar na minha argumentação. E eu já tenho também uma ideia de quem vai resolver os problemas lá na conclusão. Aí você lembra, né, que a conclusão tem que estar bem relacionada com o que você falou no desenvolvimento. Tá vendo que eu falei que era pouca política pública? Então eu resolvi isso aqui na minha conclusão. Na mídia, eu falei que era pouca prioridade para esses assuntos, então eu tenho que resolver essa questão da pouca prioridade na conclusão. Então esse é o nosso projeto de texto. Tá meio bagunçadinho, mas é desse jeito que é a realidade. Na prova a gente faz assim, não fica aquela coisa toda lindinha, encantada na redação. Fica bonito assim, fica desse jeito, com essa organização. Vou mostrar para você exemplos de como fica o parágrafo na íntegra, como é que a gente realmente escreve o desenvolvimento. Mas lembrando, não é para copiar os exemplos que tem aqui na tua redação, porque os alunos que vão prestar esse concurso, entre si vocês não podem ter a mesma redação, o mesmo passo a passo igualzinho, todo mundo com a mesma palavrinha, não. Então você vai colocar sempre com sinônimos, porque você está estudando a redação, você está entendendo a estrutura, FGV. Então veja só. Nesse sentido, ressalta-se a inoperância governamental como um dos obstáculos a serem enfrentados. O que nós temos nessa primeira frase? O assunto do parágrafo. Nós estamos falando sobre a inoperância governamental. Beleza, o corretor já entendeu essa parte. Agora, qual é o repertório de governo parafraseado, com outras palavras? Dessa forma, segundo o filósofo Rousseau, no livro O Contrato Social, cabe ao Estado viabilizar ações que garantam a qualidade de vida da sociedade, porque aquela frase do o bem-estar da sociedade a gente acha na internet muito fácil. Então eu dei uma paráfrasezinha aqui, eu botei com sinônimos. Beleza, entendi o meu repertório. Qual é a argumentação que eu tenho para falar o que o governo deixa de fazer em relação ao meu tema? E a argumentação é sempre a crítica, o problema, nada de solução. No entanto, nota-se que o tema da minha redação rompe com as defesas do pensador, uma vez que, aí eu vou falar o que o governo deixa de fazer em relação ao meu tema. Isso gera, vou colocar um exemplo disso, uma consequência para o meu tema, e por consequência tem-se, eu vou adicionar aqui mais umas duas, ou não sei a quantidade que você quer colocar, mas você vai exemplificar mais. E se eu quiser encerrar aqui, logo, para que esse bem-estar seja alcançado, o Estado deve romper com sua atual estagnação. Ó, modifiquei até o finalzinho aqui também, porque agora é uma nova roupinha no nosso parágrafo, é uma roupagem diferente, um sinônimo, uma escrita nova, mas é a mesma estrutura ainda. Vamos ver esse mesmo parágrafo reformulado para você ver que sim, tem como colocar sempre com uma nova forma, com sinônimos. Nesse viés, aponta-se a inércia estatal como um dos desafios a serem mitigados. Ou seja, a primeira frase mostra o assunto do parágrafo, que é inércia estatal. É o governo ainda, minha gente, é a mesma coisinha, só que uma nova forma de escrita. Ah, prof, eu posso copiar esse aqui então? Não, nada é para ser copiado. É para você entender que tem que colocar com sinônimos em casa. Bora ver aqui o repertório. Assim, de acordo com o pensador Rousseau, no livro O Contrato Social, compete ao Estado implementar iniciativas que garantam melhores condições de vida à sociedade. Pronto, uma nova forma de escrita também. Agora, a argumentação para explicar o que deixou de ser feito pelo governo. Contudo, observa-se que o tema rompe com as defesas do pensador, já que aí você vai explicar o que o governo deixa de fazer em relação ao seu tema, tá? Para você criticar.
Isso leva, aí você vai colocar exemplo, consequência disso, e, consequentemente, adicionar mais outra consequência. E finaliza. Diante disso, para garantir esse bem-estar, é essencial que o Estado supere sua passividade. Veja que está tudo reformulado. Eu coloquei sempre com novas palavras para que a gente escreva de uma forma diferente e que em casa ninguém fique escrevendo igual ao outro. Sempre cada um com seu termo, cada um com seu vocabulário. Aí vai ficar perfeito. Para quem ficou confuso nesse X, Y, Z, na parte do X é para você dizer o que deixou de ser feito pelo governo em relação ao seu tema. Exemplos de coisas do que você pode falar: que ele deixa de criar políticas públicas, que ele disponibiliza pouca verba para resolver o problema do teu tema, que as prioridades governamentais não estão diretamente ligadas ao problema do teu tema, mas sempre com sinônimos, nunca copiando o que tem no material e colando na tua redação. Senão eu tenho certeza que por mais que eu esteja falando que não pode copiar, vai ter gente que vai dar só o Ctrl+C, Ctrl+V na redação. Então tem que ter cuidado com isso. Já nesse Y e nesse Z são as consequências, o que vai acontecer lá no futuro se esse problema persistir. E aí você vai exemplificar na tua argumentação. Quem não exemplifica, quem não traz consequência, tem a redação drasticamente diminuída na parte da argumentação, dessa estrutura, tá? Então, por favor, coloquem os exemplos. Como falar da mídia? Olha só. Além disso, o silenciamento da mídia é mais um aspecto que aprofunda esse desafio. Beleza, aqui nós temos o nosso assunto. Olha o outro exemplo. Ademais, o silenciamento midiático também contribui para a intensificação do problema. É a mesma frase, se você for observar, mas com sinônimos, com uma nova roupagem. Agora, vamos observar o repertório. Nesse panorama, segundo a escritora e educadora russa Nadezhda Mandelstam, o silêncio é o verdadeiro crime contra a humanidade. Tá, aqui tá com uma citação direta, mas vamos tentar sempre fazer com paráfrases. E você fica livre também, se quiser trocar o repertório, se você encontrou outro que fica legal para falar de silenciamento, de mídia, tem Pierre Bourdieu, tem o Aldous Huxley, tem Djamila, mas se você conhecer outro também, ficaria bem legal. Ou um bem criativo, um filme, uma série, ficaria bem interessante. No segundo parágrafo, nesse panorama, segundo a escritora e educadora russa Nadezhda Mandelstam, o silêncio é o verdadeiro crime contra a humanidade. Como é a citação direta, aí essa parte não modificou. Mas vamos ver a argumentação agora. Sob essa ótica, pode-se perceber que os veículos de comunicação, de forma irresponsável, porque tem que ter termos de posicionamento, ainda noticiam um pouco na internet e na televisão acerca do teu tema de redação. Consequentemente, isso ocasiona, resultando, o que é inconcebível, mais termos de posicionamento. Perfeito. Agora, vamos ver a outra argumentação. Sob essa ótica, pode-se perceber que os veículos de comunicação imprudentemente, olha o termo aqui de posicionamento, em vez de fomentarem mais discussões que ampliam o conhecimento da população acerca do tema da tua prova, silenciam o problema. Consequentemente, isso ocasiona, coloca exemplo, resultando, coloca mais exemplo, o que é inconcebível. Pronto, ó, termos de posicionamento. Então, aqui, perceba que sempre eu vou colocar o meu parágrafo à minha forma, do meu jeitinho, do jeito que eu sei escrever, com os meus termos, desde que seja formal, né? Você não esteja escrevendo informalidade na tua redação de concurso. Vamos para o argumento da educação lacunar. Outro sim, a educação lacunar representa um fator adicional que piora essa problemática. Tá, aqui é o assunto do parágrafo. No outro eu botei assim: além disso, a educação incompleta constitui um fator adicional que agrava essa questão. É a mesma frase, mas sinônimos. Agora vamos para o repertório. Nessa perspectiva, o educador Paulo Freire abordava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Aqui eu coloquei o mesmo repertório, ó, coloquei o Paulo Freire, mas você pode mudar. Aqui eu vou deixar para vocês, lá no módulo de repertório, uma ficha só de educação. Aí tem citações para educação, você pode escolher uma que gostar, que achar interessante. Não é obrigado a seguir a que eu estou passando, até porque se todo mundo tiver com a mesma estrutura, FGV penaliza. Aqui eu estou te dando uma base. Aí veja só, a argumentação para explicar sobre escola.
Entretanto, as escolas, imprudentemente, palavras de posicionamento, não pode esquecer, ainda fazem o convite a especialistas em tal assunto do teu tema de maneira precária. Ó, me posiciono de novo. Dessa forma, tem-se como consequência uma transformação lenta da sociedade. Então, ó, desse infortúnio é mais uma palavra de posicionamento. Aí eu vou colocando. E a naturalização desse infortúnio por parte dos alunos, discentes, bem como o pouco engajamento dos educandos em buscar saber mais sobre tal situação. Então, aqui praticamente eu já deixei o parágrafo no ponto, só teria que encaixar o tema, mas é como a gente sabe, não pode copiar e colar modelo pronto, é só para você ter uma ideia de como argumentar realmente. Vamos ver a argumentação de baixo. Contudo, as escolas, de maneira irresponsável, ainda convidam especialistas em tal assunto do teu tema de forma insatisfatória. Como consequência, observa-se uma transformação morosa da sociedade e a naturalização dessa adversidade por parte dos alunos, assim como o baixo engajamento dos estudantes em procurar saber mais sobre tal realidade. Então, eu fiz a mesma versão em sinônimos, o que não quer dizer que você vai copiar, né? Eu vou sempre reforçar isso para ninguém ser prejudicado no concurso. Checklist de um desenvolvimento perfeito FGV. Primeira frase é só o assunto, que é para você retomar o teu argumento. Ah, na introdução era negligência governamental. Então, no desenvolvimento 1, retoma ineficiência estatal. Beleza? Segunda frase do parágrafo, um repertório que esteja totalmente relacionado ao assunto do parágrafo. Estou falando de governo, repertório de governo. Estou falando de educação lacunar, repertório de educação. Última frase, comparar esse repertório, porque não pode deixar de fazer essa comparação. Vamos deixar aqui um sinalzinho de alerta. Esse é o ponto principal. Comparar o repertório com a realidade do teu tema de redação. Se você faz essa argumentação mostrando o que deixou de ser feito, quais são as consequências, está perfeito. Por isso que eu gosto de usar as palavrinhas pois, isso gera causando, para montar a frase da argumentação e ela ficar bem fácil para o corretor, para ele entender de fato qual é o problema. Aqui, nós temos o nosso parágrafo de desenvolvimento. Se eu for voltar aqui nessa estrutura, nós temos a primeira frase, a segunda e a terceira. Essa frase de argumentação você vai aprender agora na nossa aula, no nosso intensivo de argumentação para a FGV. Estou esperando você lá, ou se quiser dar uma relaxada, dar uma respirada para absorver as informações, mas continue na aula seguinte, que é argumentação.